Irmãos, amigos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, você que de repente está no seu trabalho, você que está nos assistindo neste momento, nós temos convicção que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Você que tem a sua Bíblia e poder abrir comigo no Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e das nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de nos redimir, de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, que afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão, e disseram que as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que estavam a respeito e constavam em todas as escrituras. E quando o aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as escrituras? Amém? Glória a Jesus. Eu quero nessa noite, com a permissão de Deus, trazer aqui uma rápida mensagem
baseado neste texto que nós acabamos de ler, que nos conta essa passagem, a qual a Bíblia diz que depois que Jesus ele foi sepultado, foi crucificado, sepultado, a Bíblia diz que 3 dias depois, dois discípulos, não era dos discípulos dos de perto, não era dos 12, mas eram discípulos que tinham assentado com Jesus, aprendido com Jesus, e a Bíblia diz que eles iam então andando de volta de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E quando nós observamos aqui, nós vemos que esses discípulos, eles estavam totalmente tomados de sentimento de frustração, de decepção, tomado pelo sentimento da impotência. Deus abençoe. Um sentimento de tristeza, porque afinal, tudo que eles tinham aprendido durante esses 3 anos, tudo que eles tinham presenciado, parece que agora vem por terra, e eles agora simplesmente voltam de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús, para suas casas, e volta como quem está voltando sem ter conseguido, ou ter que regressar, ou voltar atrás, ou abrir mão daquilo de maior, de melhor que eles estavam buscando, que eles estavam alcançando, que eles tinham aprendido, que eles tinham conhecido. E o interessante é que esse estado a qual esses 2 discípulos se encontravam, nós podemos ver que ao conversar com Jesus no caminho, nós vamos ver que isso foi gerado devido ao que eles tinham uma expectativa, mas não aconteceu. Às vezes nós colocamos expectativas em coisas que nós temos certeza, convicção que vai acontecer, que vai dar certo, mas a Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas a resposta vem do Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas de repente você está se lamentando, se está frustrado, com sentimento de frustração, de tristeza por aquilo que não deu certo, por aquilo que você teve que parar no meio do caminho. Devido a este tempo que nós estamos vivendo, infelizmente muitas pessoas estão lamentando coisas, planos que tinham feito, né? Mas infelizmente não está sendo possível. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos. Mas às vezes nós frustramos, e isso é nosso, isso é da natureza humana. Aquilo que não dá certo, nós ficamos chateados, ficamos frustrados. Mas nós precisamos tomar muito cuidado e sempre buscar a presença de Deus para nós, para que nós possamos ser todos os dias limpos, libertos dessas coisas. Por quê? Libertos desses sentimentos, porque o nosso inimigo, ele aproveita de um momento de fraqueza para trazer para entorpecer as nossas mentes, entorpecer os nossos pensamentos. Sabe, eu ouvi alguém dizendo que ouviu alguém dizendo que estava muito chateada porque depois de cursar uma longa faculdade de medicina, estava tudo arrumado para poder sair para fora do país e dar continuidade nos seus propósitos, e quando chegou o momento, com o passaporte tirado, tudo prontinho, teve impedimento devido à pandemia, devido outras coisas, outros fatores externos. Mas nós que confiamos no Senhor, nós precisamos ter a convicção que o nosso Deus nunca perde o controle da situação, e que Ele tem nas mãos o tempo, Ele tem nas mãos o tempo certo, Ele tem nas mãos o domínio de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que abre portas, e é o Deus que fecha portas também. É o Deus que
enxerga para nós aonde nós não conseguimos enxergar. Aleluias. E estes dois discípulos, eles estavam tomados pelo sentimento de frustração. Por quê? Porque eles tinham uma certa expectativa de Jesus, que Jesus seria aquele que implantaria o seu reino naquele tempo. O Senhor Jesus era aquele que livraria aquele povo do fardo, do jugo dos romanos. Mas eles não tinham compreendido o propósito de Deus, eles não tinham compreendido o propósito do reino de Deus. Às vezes nós sofremos à toa, porque nós deixamos de compreender, ou tentar pelo menos entender qual é o propósito de Deus para nós. Mas o interessante é que o cuidado de Deus, ele vai além da nossa dureza de coração. O cuidado de Deus, ele vai além das nossas murmurações, vai além das nossas reclamações. E eu quero chamar a atenção de você que está assistindo nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção para um pequeno detalhe. E eu acredito que, pelo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu acredito que esse pequeno detalhe é o detalhe a qual nós vamos embasar essa pequena mensagem. Eles estavam saindo, diz o texto que eles estavam saindo de Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús. Jerusalém é conhecido como o lugar aonde se manifesta a presença de Deus. Emaús, o significado de Emaús é lugar incerto, ou algo incerto, ou lugar de incerteza. Sabe, o interessante é que eles estão saindo de um lugar onde se manifesta a presença de Deus e estão migrando para um lugar de incerteza. Meu irmão, minha irmã, sabe, em momentos de dificuldades, em momentos de crise, às vezes nós achamos que a melhor opção, a melhor saída é migrar de onde nós tínhamos firmeza e parece que nós não estamos tendo mais. Da onde que nós congregávamos e parece que nós agora não estamos congregando mais. Daquilo que nós acreditávamos, daquilo que nós sentíamos e parece que agora nós não estamos sentindo mais. E parece que a melhor opção é migrar para um lugar de incerteza qualquer. Mas, irmão, o que você está querendo dizer com isso? Que lugar de incerteza que você está querendo dizer? Um lugar qualquer, lugar aonde não se manifesta a presença de Deus. E eu não estou falando de lugar físico, não, eu estou falando de distanciamento da presença de Deus. Eu estou falando de distanciamento do particular, do encontro com Deus todos os dias. Eu estou falando do distanciamento. Mas eu não estou indo a lugar algum. Até porque nem pode ir em lugar algum, meus irmãos. Nós não precisamos de ir a lugar algum para nós sairmos da presença de Deus. Como por outro lado, pela misericórdia de Deus também, por causa de Jesus ter morrido na cruz e o véu do templo ser rasgado, nós também não precisamos ir a lugar algum para nós entrarmos na presença de Deus. Mas esses dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém e migrando para Emaús. E eles voltavam chateados, eles voltavam tristes, voltavam cabisbaixos, um falando com o outro, um lamentando com o outro. Pois é, nós vimos tantas coisas, nós aprendemos tanto. E um olhou para o outro e falou assim: e eu que pensava que agora o negócio ia. E eu que pensava que agora ia dar certo. Sabe quantas coisas, quantos fatores externos que existem para tentar pressionar as nossas vidas, pressionar as nossas mentes, para que nós possamos ficar desanimados e falar assim: olha, eu que pensei que agora ia dar certo. E todos os dias, se a gente ligar a televisão, nós vamos ver uma notícia que nós não estávamos esperando. E aí você liga a televisão um certo dia, e aí, sabe, quem tem acompanhado, eu mesmo acompanho muito pouco, mas quem tem acompanhado o que tem acontecido no meio político, no legislativo, no judiciário, tem
presenciado cada coisa, e aí alguém, outro dia, cada dia a gente encontra com uma pessoa e fala assim, e eu que pensava que o fulano ia, e eu que pensava que o fulano não faria isso, e eu que pensava que aquele não. Irmãos, são muitas coisas para nos pressionar, é uma pressão muito grande. A Bíblia diz lá em Romanos 12 que nós somos, lá em Hebreus 12, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas não são gente apenas para testemunhar sobre nós, não. Nós somos rodeados, completamente rodeados de todos os tipos de coisa. E nós vivemos numa batalha espiritual constante. E o nosso inimigo, ele não perde tempo. Se ele perceber que eu estou abatido, ele vai tentar fazer com que eu fique mais abatido, mais decepcionado. E esses discípulos, eles voltavam, e agora eles dizendo, olha, o que aconteceu? E agora acabou, agora o que vai acontecer? Nós vamos voltar a nossa vida como era antes. Deixa eu dizer uma coisa para você, que de repente está meio que afastado da presença de Deus. Eu não estou dizendo de igreja, não estou falando da presença de Deus, daquele particular de todos os dias, de você falar com Deus, de você sentir Deus. De repente não é aquele período de oração que você vai tirar, que você tem disponibilidade de tirar, mas eu estou falando daquela intimidade de levantar cedo, sentir o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, vamos, estou indo trabalhar, você sentir o Espírito Santo, falar com Ele, saber que Deus está se manifestando a você. Estou falando disso. De repente você está meio afastado, você está meio longe da presença. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está te sondando. O Senhor Jesus está à sua procura. E se você pensa que Ele está à sua procura, baseado num evangelho terrorista que às vezes se prega, se você pensa que Ele está à sua procura para te trazer de uma forma sofrida, de uma forma triste, de uma forma tortuosa, não, Ele está à sua procura com muito amor. E aí quando você pensa que já falou tanta bobagem, e que Deus não quer mais negócio com você, aí é que eu te digo que Jesus está à sua procura. E a Bíblia diz que quando eles vão dizendo isso aí, alguém se aproxima deles e pergunta para eles assim, olha, estou vendo que vocês estão indo conversando aí, de que vocês estão falando? Parece que vocês estão bravos, preocupados. Meu irmão, neste momento, um deles se volta para Jesus e, de acordo com um texto aqui, eu posso sentir um pequeno teor de ira, e volta para Jesus e diz assim, será que você é o único, por acaso, que estando em Jerusalém, não percebeu nada, ou não ficou sabendo de nada das coisas que aconteceram nos últimos dias? Sabe, faltou eles pegarem Jesus e chacoalhar ele, falando assim, esse rapaz, você é retardado. Jesus ainda instiga eles mais ainda, Jesus ainda vai mais além ainda. Jesus olha para eles com toda a calma do mundo e diz assim, mas quais coisas? E aí eles, neste momento, eles piram. Mas não tem condição. Sabe, irmãos? Às vezes, Deus, Ele nos dá tanta oportunidade. E a gente fala tanta bobagem. E o Senhor é tão longânimo para conosco. E a gente fala tanta bobagem. E o Senhor está ali. E o Senhor está ali. E Jesus olha para ele e fala assim, mas coisas. E eles falam assim, olha, sobre Jesus, o homem era poderoso em obras, poderoso em palavras, era profeta, mas os sacerdotes pegou facilmente e prendeu e matou, sepultou. Há um rumor, há umas mulheres que dizem que até foram no sepulcro e estão dizendo até que ele ressuscitou, mas até agora nada. E Jesus os convida para a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é poderosa.
A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é eficaz. E não importa qual é a sua distância da presença de Deus, não importa qual é o seu grau de frustração, não importa. O que importa é que se você abrir o seu ouvido e permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, isso será o suficiente para você retornar, para você mudar o sentido, para você ter uma conversão, uma mudança de sentido. Mas, quando Jesus fala com eles, fala assim: olha, mas escuta, os profetas já não tinham falado sobre isso, os profetas já não tinham avisado, os profetas já não tinham falado que ele ia morrer mesmo, mas que ele ia voltar, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus fala um pouco com eles ali, irmãos, e a Bíblia diz que eles foram chegando num determinado lugar, creio que uma encruzilhada, com uma opção de seguir adiante, seguir reto e de virar ou para a esquerda ou à direita, aonde entrava para Emaús. E a Bíblia diz que quando os dois discípulos foram virar, e Jesus foi seguir adiante, Jesus fez com que ia seguir adiante, eles voltaram para Jesus e falaram assim: olha, fica conosco, a noite já vai chegar, fica conosco, porque o caminho é perigoso. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Naquele momento, aqueles discípulos não estavam fazendo, não era apenas, não estou julgando eles que não era preocupação, não estou dizendo que eles não estavam preocupados com Jesus, mas algo sobrenatural já tinha acontecido ali no meio do caminho. Eles vão relatar isso adiante. Então Jesus vai com eles, Jesus chega com eles, assenta à mesa. E a Bíblia diz que no momento do partir do pão, quando Jesus deu graça, eles reconheceram que era Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele sabe. Isso é particular. Ninguém sabe. Há quem diz que eles estavam com Jesus no momento da multiplicação dos pães, onde Jesus levantou os pães para dar graça, e ali Jesus fez algo parecido, e eles lembraram. Mas isso são conjecturas, ninguém sabe o que aconteceu, mas ninguém sabe qual foi o gesto, ou o que Jesus fez ali. Uma coisa é certa, eles conheceram que era Jesus. Eu não sei qual é a maneira que Jesus vai fazer, que Jesus vai usar, como Jesus vai trabalhar, mas uma coisa é certa, Jesus vai se revelar para você de alguma maneira, de modo que você vai reconhecer que não vale a pena sair do lugar onde se manifesta a presença de Deus, não vale a pena sair da presença de Deus, não vale a pena abandonar a presença de Deus, não vale a pena distanciar, não vale a pena dar um tempo, não vale a pena dizer assim: olha, eu vou dar um tempo, depois eu volto, eu vou fazer isso, depois não, irmão, não vale a pena. E isso não sou eu que vai te convencer, não é um pastor que vai te convencer, não é um obreiro que vai te convencer, não, o Espírito Santo vai te convencer disso. Aleluia. E quando Jesus ali, eles naquele momento, naquele particular com Jesus, eles lembraram, e eles perceberam que era Jesus. E a Bíblia diz, Lucas aqui escreve que quando eles abriram os olhos, ele não estava lá mais. Aleluias. Aleluias. Mas eles olharam um para o outro e um disse assim: olha, vou perguntar uma coisa para você. Na hora que nós estávamos no caminho, enquanto ele falava com a gente, o seu coração ardia? E ele disse assim: o meu ardia. Aleluia. E o outro diz assim: o meu também ardia. Naquele momento eles mudam o semblante de tristeza, tudo se converte em alegria. Um olha para o outro e diz assim: era ele. O outro: realmente era ele. Então vamos atrás. Uma coisa para você, de repente
você está aí triste, fala, como que eu vou retornar? Irmão, tudo é difícil. Tudo que nós deixamos de fazer, o retorno é difícil. Tudo é difícil. Se nós deixamos se nós temos hábitos no nosso dia a dia, coisa rotineira, se nós deixamos de fazer, para retornar é difícil. Tudo, a retomada é mais difícil do que o começo. Porque o começo, certamente a gente começa com muito entusiasmo. E seja qualquer coisa que a gente vai fazer, e quando vai retomar, é muito difícil retomar. Isso eu estou falando de coisas físicas, coisas naturais. Estou falando de uma academia, estou falando de um propósito de caminhada, estou falando de um propósito de visita a uns amigos, estou falando de coisas naturais. Agora, quando nós falamos de coisas naturais, nós estamos numa batalha apenas física. Agora você imagina como que é quando nós falamos do espiritual, quando nós falamos daquele quando nós estávamos acostumados a estar na presença de Deus todos os dias, sentir Deus, falar com Deus, e debaixo de sol, debaixo de chuva, sentir Deus, estar com Deus. Meu irmão, quando nós damos uma pausa, quando nós afastamos disso aí, a retomada é muito mais difícil, porque é uma batalha espiritual. Mas, como diz um dos reis lá na batalha contra Senaqueribe, ele falou assim, olha, o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Jesus está do seu lado. Você pode contar hoje com a ajuda do Espírito Santo. E de repente você está falando assim, olha, eu não sei como que eu vou retomar. Eu não sei como que eu vou voltar. Mas o Espírito Santo diz assim para você nessa noite, assim, ó, você não precisa saber como, você precisa só se entregar, porque o Espírito Santo vai te conduzir à presença de Deus novamente. O Senhor Jesus vai te conduzir novamente, e sem muita coisa, não tem mão, não tem ritual, não tem muita coisa para fazer, não. A Bíblia diz que Jesus levantou os pães, deu graça. E quando eles abriram os olhos, eles não estavam lá, mas só que uma coisa acontece. Uma decisão deles acontece, é o seguinte: vamos retornar, vamos voltar. Nós acabamos de chegar agora, mas olha, já ficamos muito tempo aqui, vamos voltar, que o negócio é lá. Sabe, não tem outro lugar para nós, em tempo de crise, em tempo de bonança, em tempo de saúde ou em tempo de doença, em todos os tempos, não tem outro lugar senão a presença de Deus. Eu quero nesta noite orar com você, e eu quero que você seja de uma forma espiritual conduzido de Emaús, que é lugar de incerteza, que é lugar de algo incerto, que é lugar de coisa sem futuro, de coisa vazia. Eu quero orar com você nessa noite, e nessa oração eu quero pedir ao Espírito Santo que te conduza novamente à presença, te conduza novamente ao Senhor, te conduza novamente àquele que é a sua torre forte, aquele que é seu sustento, aquele que te dá firmeza, aquele que, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você tem confiança, aquele que, se tiver mantimento ou se não tiver mantimento, você está confiante, aquele que não permite que nada rouba a sua alegria, aquele que é capaz de fazer com que se manifeste em você o gozo, que é a alegria do Espírito Santo, e nada venha tirar isso de você, aquele que é poderoso para te dar boas noites de sono, para arrancar toda preocupação, aquele que manifesta um amor sobre a sua vida, que lança fora todo medo. Eu quero orar com você nessa noite, e o mesmo milagre que aconteceu com esses dois discípulos, nós vamos clamar ao Senhor, porque nós estamos vivendo dias de distanciamento, nós estamos vivendo dias de afastamento, estamos vivendo dias em que está sendo necessário nós ficarmos afastados
da congregação, dos demais irmãos, do corpo está muito distante, né? E a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é muito bom estar perto. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, isso é inegável que nós estamos vivendo dias difíceis, mas nos dias difíceis também o Senhor Jesus se manifesta, amém? Vamos orar, e eu quero que você coloque a sua causa diante do Senhor neste momento. Você tem a sua causa, você vai apresentar ela ao Senhor, você vai apresentar ao Senhor as suas limitações, as suas dificuldades, e é bom que você reconheça diante de Deus que você está em um lugar incerto, que você está envolvido com coisas incertas, que você reconhecer que você não está dentro do propósito a qual Deus te chamou, você não está dentro do propósito a qual Deus te convidou, a qual Deus te escolheu. E você reconhecendo isso é o suficiente para você ser transportado novamente para a presença de Deus, para Deus colocar você no lugar certo, para Deus colocar você em lugar de coisas certas, de coisas firmes. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Imagina agora a satisfação desses homens. Estavam indo para Emaús triste, agora eles voltam todo alegre, dizendo: olha, nós vimos o mestre esteve lá em casa, e ele está vivo. E esse é o nosso papel, irmão. Esse é o nosso papel. O Senhor Jesus não quer nós cabisbaixo, lamentando, não. Ele quer que a gente cumpra com o nosso papel, mostrar um sorriso para o mundo e dizer: olha, ele vive. Aleluias, aleluias. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai, Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Senhor, nós temos vivendo dias difíceis, ó Deus, dias de privações, dias de dificuldade, dias de escassez. E isso, meu Deus, às vezes contribui para um afastamento, contribui para um esfriamento. Nós deixamos, com isso, meu Deus, nós deixamos da causa do Senhor, meu Deus, e passamos a lutar inteiramente, somente pela nossa causa. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer nessa noite, meu Deus, que a causa do Senhor, que a causa do Evangelho, a causa do Reino é mais nobre, é mais importante do que as nossas causas. Que nós possamos, meu Deus, pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor, meu Deus, ser a chama, meu Deus, o pavio que ainda fumega em nós, meu Deus, que ele possa ser aceso pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que nós possamos ser resgatados pelo Senhor. Meu Deus, que o mesmo milagre que houve naquele dia, aqueles corações que foram verdadeiramente transformados de forma instantânea, meu Deus, a tristeza teve que dar lugar à alegria, a frustração teve que dar lugar à confiança, naquele momento a decepção teve que dar lugar, meu Deus, à satisfação, à alegria, e é isso que nós oramos nessa noite, é isso que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor entre neste momento em cada lar, que o Senhor entre, meu Deus, em cada família, Senhor Jesus, e aonde há tristeza, que o Senhor venha arrancar a tristeza, venha colocar alegria, venha colocar o gozo do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro porque aonde, meu Deus, que há contenda, meu Deus, que a paz do Senhor, que excede em todo entendimento, meu Deus, possa pairar em cada lar, meu Deus, em cada vida, em cada família, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem a sua maneira de trabalhar, o Senhor tem as suas estratégias, ó Deus. E nós oramos pelas famílias, ó Deus,
que neste tempo, meu Deus, que é um tempo de dificuldade, é um tempo difícil, Senhor Jesus, mas que as famílias, meu Deus, possam ser tocadas pelo Espírito Santo, para que elas possam se unir mais, para que elas possam, meu Deus, se amar mais, para que elas possam, Senhor Jesus, se aproveitarem mais, Senhor Jesus. Deus, arranca, meu Deus, dos nossos corações todo sentimento de frustração, todo sentimento de tristeza por aquilo que ainda não deu certo, meu Deus, que nós venhamos confiar que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Meu Deus, eu quero te agradecer pela porta fechada, porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor é aquele que tem a melhor porta a se abrir, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por aquilo que não deu certo. Nós queremos te agradecer por aquilo que nós estávamos contando que vinha, mas não veio. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por aquilo que nós estávamos contando certeza, mas infelizmente não deu certo. Senhor, nós queremos te agradecer por isso, porque nós cremos que o Senhor nunca perde o controle da situação, meu Deus. Eu peço que o Senhor, neste momento, entre em cada casa, meu Deus, cada família, Senhor. Cada membro da família, Senhor Jesus Cristo, aonde, meu Deus, está chegando, meu Deus, esta palavra, essa ministração, essa oração, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com o seu poder transformador, com o seu poder, meu Deus, que cura, que transforma vidas, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Tira-nos, ó Deus, dos lugares de incerteza. Tira-nos, ó Deus, dos lugares, meu Deus, de dúvida, de preocupação. E coloca-nos, ó Deus, em lugar de segurança. Que não há outro, meu Deus, senão a Tua presença, meu Deus. É o que nós pedimos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E que você tome posse desta palavra. Que você possa ser... viver esse milagre, permitir que Deus faça esse milagre em você, que você possa permitir que o Senhor Jesus te tire do lugar de incerteza e coloque seus pés sobre a rocha. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.